Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online, você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. Eu quero convidar você para que esse ano faça conosco a conferência Intercessão em Chamas. Vai ser uma bênção de 3 a 5 de maio em Curitiba, no Hotel Condor. Todas as informações estão no site www.pastorlobo.com e as inscrições podem ser feitas na nossa loja virtual no institutoexos.com. Serão 8 ministrações em 3 dias no final de semana que vão encher, enriquecer sua vida e te dar ferramentas e armas para você vencer suas batalhas espirituais. E eu espero você lá. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, do pastor Oswaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó, e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus, dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Quero falar hoje sobre 5 princípios de vitória. A vitória ou a derrota, ela vai depender de princípios que são obedecidos ou princípios que são quebrados. Hoje pela manhã nós ministramos sobre a vida de um homem, um rei chamado Asa, que começa uma vida muito bem e termina a vida de uma maneira muito triste. A derrota não é fruto do acaso. E a vitória também não depende de sorte. A palavra de Deus, ela tem um compromisso do próprio Deus. Ela é chamada de verdade, ela cumpre aquilo que promete. Se você colocar em prática e obedecer esses conceitos, não tem jeito de errar. Você que está nos assistindo pela internet, as pessoas têm me perguntado onde é a sua igreja. A nossa igreja fica em Curitiba, estado do Paraná. E nós estamos situados muito próximo ao centro cívico, num bairro chamado Bom Retiro. E é por isso que a igreja chama Igreja Batista de Bom Retiro. Os nossos cultos são sempre aos domingos, às 10 da manhã, às 19 horas, sempre mensagens exclusivas, mensagens inéditas. E também às quartas-feiras, às 20 horas. Nós temos um culto de jovens e adolescentes aos sábados, às 19h30. Em breve, os seus filhos vão vir para cá. E nós vamos ter aqui um container com um lanche para eles. Enfim, é um local saudável. Nós temos aqui um jovem seminarista à frente deles. Ele é um advogado. Ele é noivo de uma dentista que está terminando agora uma residência na USP São Paulo, que também está vindo morar. Vai casar com ele. Cadê o meu? Tá ali. Mostra a sua aliança para as moças saberem que você é noivo. Pronto. Então você traz o seu filho aqui também, você é o nosso convidado. Vamos falar então sobre 5 princípios de vitória. E eu quero usar para isso a história de 1 Samuel, capítulo 14, registrado na Bíblia, num livro histórico chamado 1 Samuel. E ali, o capítulo 14 vai contar a vida de um homem chamado Jonatas, um jovem príncipe, filho do rei Saul. E nós vamos aprender como nós podemos vencer os nossos adversários, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, as nossas lutas familiares,
os nossos problemas pessoais, as circunstâncias contrárias. Esse texto serve para qualquer tipo de problema que você vai ter que enfrentar. E diz assim: e Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Diante disso, Jonatas disse ao seu escudeiro: siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Essa localidade chamada Gibeá, ou Gibeá de Saul, fica a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Se você for caminhando, em 1 hora de caminhada você chega lá, é pertinho de Jerusalém. Mas já é um território de Benjamim, então Jerusalém está na fronteira entre Judá e Benjamim, na fronteira. E o que acontece ali? Tem um moço que é incapaz, que está sozinho, aliás acompanhado apenas do seu escudeiro, mas ele tem que enfrentar um exército inimigo. Ele tem que enfrentar, existe entre a vida dele e o exército dele um acampamento filisteu. Entre a vida dele e a tranquilidade que ele espera, existe um grande problema. O que é? É um exército numa montanha, e essa montanha ele precisa atravessar. Ele é um menino, ele é um jovem que vai ser muito amigo do rei Davi. Eles vão fazer uma aliança de amizade, e essa aliança entre Davi e Jonatas vai ser referida durante toda a história de Davi. Esse homem, apesar de ser fraco, está sozinho, apesar de ser jovem, ele resolve então enfrentar os problemas. Hoje pela manhã, eu expliquei para a igreja que nós, apesar de sermos cristãos, não estamos protegidos de problemas. Entenda bem, no mundo tereis aflições, é isso que o salmista diz. Jesus diz isso. Muitas são as aflições do justo, o salmista diz. Nós experimentamos em diversas ocasiões situações em que nós não estamos preparados para isso. Muitas vezes o sofrimento e a ameaça bate na porta da vida da gente, sem marcar nenhum tipo de agenda com a gente. E aí muitas pessoas perguntam assim: mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse logo comigo? A Bíblia diz que o Senhor, o guarda de Israel, ele não cochila, não cochilarás o guarda de Israel. Ele não é alguém que perde o controle. Então, eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento. Eu vejo Deus falando para Israel, por exemplo, em Juízes, ele diz assim: eu levei vocês até os gigantes,
para derrotá-los na frente de vocês. Há uma ideia que nós temos, que a vida cristã é uma vida suave, é uma navegação tranquila, mas isso não é verdade. Homens e mulheres de Deus, heróis e heroínas da Bíblia que nós admiramos, passaram por desertos terríveis, passaram por combates e por experiências, gente. Daniel, ele quando foi lançado na cova dos leões, ele não era um menininho como aquelas Bíblias infantis contam, ele já tinha 90 anos. 90 anos, gente, 90 anos servindo ao Senhor. Sabe por que ele vai para a cova dos leões? Porque ele ora demais. Ele ora de manhã, de tarde e de noite. É por isso que ele é lançado. Tem muita gente que pergunta assim, mas você está orando, está jejuando, você está lendo a Bíblia? Estou. E é gente de Deus, é gente consagrada ao Senhor, é gente dedicada ao Senhor que está sofrendo. Nós vemos que homens e mulheres de Deus valorosos experimentaram um tempo de sequidão. Abraão, gente, é amigo de Deus, e ele pede um filho a Deus. Ele já tinha, para mim, ele já tinha até desistido desse filho, e Deus chama ele com 75 anos, para ele ser pai de nações, e mais do que isso, faz ele esperar mais 25 anos. Então, quando o problema vem na minha vida, na sua vida, quando você está experimentando uma relação difícil, mas por que isso aconteceu com meu filho agora? Mas por que isso aconteceu no meu casamento agora? Mas por que eu fui mandado embora justamente agora? Mas por que essa carta da Receita Federal, do banco, por que isso chegou para mim? Por que esse diagnóstico foi chegar para mim agora? Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque Deus coloca a gente num lugar que eu chamo de escola de vencedores. Juízes 3, de 1 a 4 diz: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Olha só, para lhes ensinar a guerra, é uma escola de guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Sabe por que o problema atinge você? Para te dar musculatura espiritual, para você não ser um infantil na fé, para você não permanecer para sempre dentro da Disneylândia espiritual. Sabe como é que Davi cresce? Porque Davi já tinha lutado com urso, já tinha lutado com leão, já tinha lutado com Golias. As meninas, as mulheres de Jerusalém já diziam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ele era famoso. Mas Deus leva ele para um lugar chamado Adulão. É um buraco. Adulão fica num deserto chamado Negueve, de frente para o que a gente conhece de Mar Morto, região centro-sul de Israel. Aquele menino que era acostumado a vencer, mimado. Davi foi mimado. É um menino que só coleciona vitórias. Davi não perde não, gente. Você está pensando que Davi perde? Ele não perde uma batalha. Mas aí Deus vai levar ele para um nível de profundidade na intimidade. E pega e tira de Davi. Ele era o campeão do rei e ele perde o emprego. Pior do que isso, o rei começa a perseguir ele para matar ele. Ele era amigo do filho do rei, ele é desprezado. Ele era casado com a segunda filha, Mical, do rei, ele é desprezado. Ele vai para dentro de um lugar de sofrimento. Olha para mim aqui. Não existe fé madura sem fé provada. O texto diz: para provar, ele deixou inimigos, ele deixou nações, para provar Israel. Você só vai ser aprovado quando você passar na prova. Não adianta você querer escapar, você vai passar. Deus não vai dar moleza para a gente. Tem crente que até hoje está na 5ª série espiritual. Tem gente que não sabe orar. Tem gente que não sabe jejuar. Tem gente que é incapaz de tirar um dia de jejum para o seu filho, pelo seu próprio casamento, e reclama, e critica, e bate boca, e fala palavrão, mas orar ele não consegue orar.
Então Deus pega a gente e joga a gente dentro desses lugares de conflito para nos ensinar. Havia um homem no Oriente, seu nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Gente, de repente, a Bíblia diz que Satanás aparece diante de Deus. E Deus pergunta: viste meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E Satanás diz: sabe o quê? Serve ele ao Senhor, debalde. As versões antigas dizem isso, ou seja, de graça. Sabe por que ele te serve? Porque ele tem tudo. Ele tem uma esposa maravilhosa, ele tem 10 filhos lindos. Jó era arquibilionário. Não, ele era o homem mais rico daquele tempo na face da terra. O inimigo diz: tira tudo dele. Vieram os sabeus, levaram os camelos. Veio um fogo do céu, queimou as ovelhas. Veio um vento oriental, matou os filhos, ele perdeu tudo. Ei, olha para mim. Até onde você é capaz de ir com o teu amor com o Senhor? E se Deus tirar tudo de você? E se você não casar? E se você não prosperar financeiramente? E se a tua vida não der certo? Se o teu ministério não emplacar? Você vai desistir? É isso? Nós vivemos uma geração de mimados. Os nossos filhos não sabem orar, porque eles têm tudo. Se você disser sim para o seu filho o tempo inteiro, ele não vai aprender a vencer com o Senhor. Ele vai começar a confiar nas coisas e daqui a pouco ele vai se esquecer de Deus. Por que que Deus nos dá problemas? Não é porque Ele é mau, é porque Ele quer que a gente seja aprovado e suba um degrau da intimidade, suba um degrau do conhecimento. Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó é um homem que depois de ele perder tudo, ele fica doente, gente, da planta dos pés até o fio de cabelo dele, com úlceras. E ele fala: a mulher dele está vivendo um período muito difícil, ela perdeu 10 filhos. Você já perdeu um filho? Você conhece a dor de um pai e de uma mãe que perde um filho? Porque quando a gente é criança, o nosso maior medo é perder o pai e a mãe. Mas depois que a gente é pai, o nosso medo inverte, a gente não quer perder filho. E ela perdeu, foi 10 filhos. E aquele homem continua adorando o Senhor. Ela fala: você ainda guarda a tua integridade. Olha como é que essa mulher está ferida. Você ainda guarda a tua integridade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó diz: mulher, tu falas como louca. Receberei eu do Senhor as coisas boas e as ruins não? Deus me deu, Deus me tomou, bendito o nome do Senhor. Jó diz: ainda que ele me mate, nele confiarei. Tem muita gente que no primeiro probleminha, no primeiro não, na primeira derrota desiste. Aqui nós aprendemos na escola de vencedores princípios para a vitória. O chamado de Deus para mim e para você, querido, não é para uma vida boa. Às vezes a gente vai ter vida atribulada. Às vezes nós vamos experimentar contextos familiares. Você fala: pastor, nasci na família errada. A vitória, ela não vem sobre seus problemas porque você é mais esperto. Existe um princípio para vencer. E o primeiro princípio é você ter arma. Eu tive um comandante que ele falava algo para mim assim: não se vence inimigo grande com arma pequena. Se você já serviu o exército, a marinha, a aeronáutica, a polícia militar, talvez o teu comandante tenha dito isso. Não se vence inimigo grande com arma pequena. Existe uma, dentro da realidade de combate, quem trabalha com guerra conhece isso. Existem teóricos de guerra. Existe um homem chamado Clausewitz, escreveu um livro que hoje
foi usado por Napoleão. Ele era um prussiano. E ele diz que você vence a guerra quando você faz com que o teu inimigo desista de lutar. Por que que o americano venceu a guerra no Pacífico? Porque a guerra na Europa tinha acabado, Hitler se suicidou. A Alemanha nazista sucumbiu, capitulou. Mas o Japão permanecia em guerra. Então o americano joga 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima, uma em Nagasaki, e coloca o povo japonês de joelhos. Nós desistimos. Quando é que você é vencido? Quando você desiste. Quando é que você desiste do sonho, desiste de casamento, desiste de ser feliz, desiste. Quando você fala assim, para mim não dá mais, pastor, acabou para mim, não tem mais esperança. Pensa um homem que a esperança está aqui dentro. E eu quero que essa esperança contamine toda a minha igreja. Uma igreja com esperança é uma igreja com fé. A fé é a certeza daquilo que se espera. Pastor, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas o justo não vive pelo que vê, ele vive pelo que ele crê. Jonatas tem muito a ensinar para a gente. Existem muitos princípios de guerra aqui. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas. Olha que coisa! E lanças. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, já que estamos falando de espada, quando você não conhece a palavra de Deus, você fica refém do medo. Quando você não conhece a Escritura Sagrada, você não tem nas suas mãos nenhuma arma de combate. Sabe como é que Jesus venceu as trevas? Mateus 8, Mateus 4, Lucas 4, conta que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo veio com coisas do tipo, pega um atalho, transforma as pedras em pães, prova que você é filho de Deus, se joga daí de cima. E Jesus responde assim, está escrito e também está escrito. A nossa única arma de ataque é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele gostava desse negócio de guerra. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6, ele diz, eu combati o bom combate, é coisa de guerra, eu acabei a carreira e aguardei a fé. Ele fala em capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, verso 17, tomai também a espada do Espírito. Gente, a espada que o inimigo não quer que você conheça é a palavra de Deus. Ele não quer que você saia matando ninguém. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não lutamos contra aquelas pessoas que são outras vítimas, que estão tentando massacrar a gente. O fulano é ruim, é vítima. A nossa luta são contra seres espirituais nos lugares celestiais, contra principados, potestades, poderes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando o inimigo rouba da igreja a capacidade de conhecer a verdade, a Bíblia, quando ele diz para a igreja que você pode negociar, que é mais importante você ver um filme, é mais importante você fazer coisas que são importantes, do que fazer aquilo que é principal, ele te desabilita para a guerra. E aí o primeiro probleminha que você recebe, você não tem a palavra de Deus, você não tem a promessa de Deus, você não tem a esperança de Deus, aí você desiste. Jonatas, ele vai nos ensinar muito essa noite. Os 5 princípios que a gente tem de vitória. O primeiro, princípio da ofensiva. O princípio da unidade de comando, da surpresa, da massa e do objetivo. Pastor, o que é isso? São princípios que Deus usa na sua palavra e que compõem o norte para que eu e você vençamos qualquer
qualquer tipo de problema. Você pode segmentar, você pode particularizar, você pode dizer assim, não, para cada problema uma solução. Não. São princípios que você vai poder usar para enfrentar qualquer tipo de desafio na sua vida. Você está pronto? O primeiro princípio é o princípio da unidade de comando, que permite a união de esforços para a conquista de um objetivo comum. Qual o problema que nós experimentamos hoje? Muito cacique para pouco índio. Muita gente querendo mandar, muita gente querendo governar, muita gente querendo liderar. Quando você tem muitos comandos, a gente costumava dizer que tem um cachorro que tem 2 donos, ele morre de fome. Morre. Porque sempre alguém está, não, fulano deu almoço, ou fulano deu a ração, e não deu, ele vai morrer de fome. A unidade de comando está aqui, ó. Eu irei contigo. Havia 2 homens, Josué e seu escudeiro. E aquele escudeiro está debaixo da liderança e do governo de um homem só. Jonatas disse ao seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou usando os pés, as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, o seu escudeiro logo atrás deles matava. Disse o seu escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Qualquer casa dividida não subsiste. Mas aqui o problema não é a divisão. Aqui o problema é elementos, pessoas, famílias desleais a uma liderança. Vou dar um exemplo para vocês militar. O desembarque da Normandia. Normandia é aquela costa norte da França, Canal da Mancha, fronteira ali, muito pertinho com a Inglaterra. E havia 3 grandes exércitos, o que sobrou do exército francês, o que sobrou do exército inglês, e de todos aqueles países que compõem o Reino Unido, e os soldados americanos. E quando eles vão desembarcar ali, uma operação chamada Overlord, é a operação do dia D, tem um só comandante. Está o general Montgomery, inglês, está lá. Está o general Charles de Gaulle, francês, está lá. Mas quem comanda é um só. Quem comanda é Ike Eisenhower, a gente conhece como Dwight Eisenhower. Ele foi presidente americano depois. Ele era o comandante em chefe dos aliados. O que acontece hoje? Nós não queremos ser governados. Nós não queremos estar debaixo de autoridade. Se existe um princípio de proteção na Bíblia, é o princípio da autoridade. Tem muito filho sofrendo, tem muita criança, muito adolescente quebrando a cara, muitos de nós, porque nós desonramos a autoridade. Honra o teu pai e a mãe, teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. Quando nós não temos uma unidade de comando, nós fracassamos. Quando nós achamos que nós temos a direção, a gente sofre como sofreu quem? Miriam. Em Números capítulo 14 ele diz, o Senhor fala com você, mas fala comigo também. O Senhor fala contigo, mas também fala comigo com Arão. Gente, pensa uma moça de Deus que quebra a cara. Vocês já viram, eu quero conhecer igreja que racha e que prospera. Eu quero conhecer. Não existe igreja que racha e prospera. O princípio da divisão é um princípio infernal, não é do céu. Satanás, com sua cauda, levou 1/3 dos anjos. Ele subiu ou desceu, gente? Hein, gente? Ele desceu. Igreja em que as pessoas racham, casas que estão rachadas, elas não prosperam. Por que Deus teve que descer para ver a Babilônia? Porque lá em Babel eles resolveram construir uma torre, e eles falaram, sabe o quê? Eles são uma só linguagem. Nada vos será impossível. Mas tem casas que os próprios filhos desabilitam os líderes, que são os pais.
A própria esposa expõe o pai à vergonha. A esposa diz: não precisa obedecer não, que ele é um banana. Não obedece não, que ele é um nudo. Teu pai não sabe de nada. Você acha que isso traz felicidade para os seus filhos? Você acha que isso resolve os problemas na sua casa? A rebelião, a solidão, não leva você a outro lugar que não seja destruição. Deus, ele fala o seguinte para Miriam: quando eu levanto profetas de Israel, eu falo com ele através de sonhos e visões, mas com o líder eu falo face a face. Se quer vencer na sua empresa tem um chefe, e esse chefe, ele está dando um destino para a gente, ele tem um objetivo a alcançar. Quais são as empresas que prosperam? São aquelas que têm a capacidade de chamar todo mundo para uma visão só da liderança. Quando existem duas visões, olha gente, todo reino dividido não subsistirá. São esposas e maridos, são filhos e pais, destruindo a casa, implodindo a família dentro de casa. São ministérios que são destruídos, sabe por quê? Rebelião. Eu sei para onde eu estou indo. Esse homem que nós lemos sobre Jonatas, ele vence aquele time primeiro de inimigos, sabe por quê? Porque o escudeiro está com ele. Aonde você for, eu vou também. Se você der um passo, eu avanço. Se você recuar, eu recuo. Se você parar, eu te dou cobertura. Segundo princípio, número 2. O princípio da ofensiva é toda iniciativa de levar a ação de guerra, a ação bélica, até o adversário em condições desfavoráveis a ele, estabelecendo o ritmo, o curso, explorando as suas fraquezas. Preste atenção nisso. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Esse princípio da ofensiva, ele não diz assim: não, a vida é assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas. É um princípio de avanço para resolver o problema. Tem muita gente que tem um problema e não quer vencer o problema. Chega em casa, o boleto, a conta, chega a conta do cartão de crédito e fala assim: eu não quero nem abrir, eu não quero nem fazer conta. Bom, se você não fizer conta, você não vai saber nem o tamanho do seu inimigo. Você não vai saber da onde que você vai tirar para poder cobrir aquilo ali. Se você não senta, Jesus ensina isso. Um rei, quando ele vai para a guerra, primeiro ele senta para fazer conta, para saber que com o exército dele ele vai conseguir vencer, porque se ele não conseguir, ele vai lá e faz um acordo. O princípio da ofensiva, gente, não é um princípio de violência. Não é isso que eu estou falando. Não é o princípio de você ir lá, bateu, levou, porque é dano que se recebe. Mas Jesus não diz isso. Ele diz: aquele que te ferir, reaja, fazendo bem. Se alguém te der na face direita, oferece a esquerda. Se alguém que te fizer o mal, faz o bem. O princípio da ofensiva é o princípio que nós escolhemos não ficar sentados esperando acontecer. Você quer um princípio de ofensiva? As coisas estão mal, vai lá e pede perdão e se humilha, para você ver se você não vai vencer. A Bíblia não erra. Mas o que a gente aprende por aí? Quando você começa a ser aconselhado com ímpio, você fala o quê? O que você aprende? Reage com violência. Bateu, levou. Vai lá e faz o mal. Quando nós não aplicamos os princípios de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa vida contemporânea, isso que a gente vive aqui, a gente quebra a cara. Eu gosto muito de um texto que está lá em Êxodo capítulo 17, quando Moisés, a autoridade, levanta as mãos e Uri e Arão estão do lado dele, e ele avança contra os amalequitas, e ali ele vence seus inimigos ao fio da espada, e ali ele diz assim:
O Senhor é a minha bandeira. É ali que o nome Jeová Nissi nasce. O que significa o Senhor é minha bandeira? Porque naquele tempo, que não havia como se comunicar, você levantava uma bandeira na guerra, olha, é a artilharia que tem que lançar suas flechas. Levantava uma outra bandeira, é a cavalaria que tem que avançar. Levantava uma terceira bandeira, o que é? É a tropa de choque da infantaria que tem que avançar. Ou tem uma bandeira que acusa a retirada da tropa. Sabe onde que está a diferença entre vencer e perder? No tempo. A Lady Gaga não é crente, ela é ímpia. Você sabe disso. E ela foi premiada com Oscar esse mês passado. Uma canção. E ela fala do princípio que nós acabamos de falar. Ela diz o seguinte: não tem a ver com ser melhor, tem a ver com não desistir. Tem muita gente que desiste fácil demais. Tem muita gente, o primeiro problema que ele enfrenta, ele quer ir embora. Ele já está, o coração dele é tão derrotado, a mente dele está tão disposta a perder, que no primeiro problema fala assim: não, para mim acabou, eu não aguento mais, eu não quero mais. Gente que vence é gente que está no princípio da ofensiva, sabe como? Restaurando o que foi perdido. É gente que vai pedir perdão. Fulano não fala comigo. Ah, não fala comigo? Sabe o que a Bíblia diz? Se o teu irmão pecar contra ti, você vai lá, vai entre você e ele e conserta isso. Ah não, pastor, ele sabe o que ele fez, eu vou ficar aqui em casa e se ele quiser ele que me ligue. Não. Esse não é o princípio bíblico. Esse não é o princípio da ofensiva. O princípio da ofensiva, ele te fez mal, você tem que ir lá e dizer assim: você sabia que você me fez mal? Você sabia que aquilo que você disse, aquilo que você falou, aquilo que você contou, me fez mal? Número 3, princípio da surpresa: golpear o adversário onde, quando ou da forma que ele não esteja preparado. Então caiu o terror sobre todo o exército inimigo. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao jovem escudeiro: vamos ao destacamento. Ele trouxe terror. Surpreenda. Faça algo. Escolha fazer algo que aqueles que estão contra você nunca vão esperar. O casamento está mal. Está mal? Surpreenda seu marido e sua esposa. Você já experimentou levar flores? Hein? Você já experimentou parar de falar com estupidez? Você já experimentou baixar o tom? Porque é o seguinte, aqui eu prego aleluiado, mas em casa o meu tom de voz é bem baixinho. Você já experimentou mudar o seu comportamento? Surpreenda. A Bíblia diz: a resposta branda, ela desvia o furor. Isso é surpreendente. Por quê? Você vai chegar em casa, homem, e você trabalhou e está cansado, e foi um dia difícil, o teu chefe colocou um monte de meta, as metas de ontem, você estava trabalhando nas metas da semana passada, e ele traz mais metas, piores do que aquelas para você cumprir, e diz: olha, quem não cumprir está fora, e você tem aquela agonia, porque o coração do homem é um coração que tem o medo de não poder colocar o pão sobre a mesa, de não poder trazer o sustento. Há um segredo no coração do homem? Sim, senhora, minha irmã. Porque sobre os ombros do seu marido está a responsabilidade de sustentar a casa. Não é porque tem marido que é mão de vaca mesmo. Ele tem e não quer dar. Tem. Agora, quando ele não tem e as contas estão acumulando, ele tem que tomar o cartão de crédito na mão das crianças. Porque tem gente que para gastar dinheiro é igual criança. Não sabe discernir aquilo que é preço e aquilo que é valor. Como é que você surpreende? Com inteligência, com sabedoria, com amor. O que é o princípio da surpresa? Se você viu o Mestre dos Mares,
você aprendeu com o capitão Jack Aubrey, Jack Sortudo. Ele fazia parte da frota inglesa, comandada pelo almirante Nelson, e ali ele tem um navio muito maior que o dele, é o Acheron. Mas o navio dele, sabe como é que se chama? Surprise, surpresa. E ele se disfarça de um baleeiro, e aquele navio inimigo se aproxima, e ele diz: vocês vão dar um tiro só, mas no mastro principal. Essa vai ser a surpresa. Como é que você surpreende o inimigo? Mudando a sua vida de desobediência para uma vida de obediência. Como é que você alcança a vitória? Quando a surpresa não é o mais do mesmo, é fazer o novo pela primeira vez. Mas você nunca largou o cigarro, mas eu vou largar agora. Mas ele bebe a vida inteira, mas agora eu jogo tudo fora. Mas ele sempre foi violento, mas agora ele vai fazer um jejum de palavras. Mas jejum de palavras é um negócio bendito do céu, viu, gente? Se você quer fazer um jejum verdadeiro, faz um jejum de não pecar. Pronto, isso já resolve. Isso é uma surpresa. Por que que os americanos em Pearl Harbor foram atingidos? Surpresa. A frota japonesa chegou no Havaí e atacou onde eles não estavam preparados. Por que que o desembarque da Normandia na Segunda Guerra Mundial foi vitorioso? Surpresa. Eles lançam os paraquedistas atrás das linhas inimigas. A surpresa é você realizar um princípio bíblico que você nunca realizou antes. Número 4, o princípio da massa é o emprego de meios adequados. A palavra certa é concentração. Você concentra para obter superioridade decisiva sobre o adversário. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha e encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. O princípio da massa é o seguinte: nós vamos jejuar, escolhemos o dia do jejum na próxima quarta-feira. É um exemplo. Todos nós vamos jejuar juntos, todos nós vamos nos unir juntos para orar. Ah não, eu jejuo na quinta, eu reúno para orar na sexta. Eu não gosto desse negócio de orar junto. Gente, a Bíblia diz que quando você concorda na terra, o céu é afetado. Quando você liga na terra, é ligado no céu. Quando nós escolhemos a quarta-feira como uma quarta-feira, quarta-feira, é só o nome que a gente dá para dizer que nós estamos buscando o poder de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, João Batista é claro: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim que é maior do que mim, maior do que eu, e eu não posso desamarrar a sandália deles. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Você só vai ter a sua vida espiritual incandescente, a sua vida só vai virar uma fogueira quando você entender que existe um princípio de massa, onde a gente se junta, onde a gente ora junto, onde a gente caminha junto, onde a gente tem uma mesma visão, onde nós caminhamos numa mesma direção. O princípio da massa significa que nós vamos juntar toda a nossa energia para um só objetivo. Vocês vão atirar no mastro principal. Quando nós experimentamos uma dor que atinge toda a igreja. Nós tivemos um pastor dessa igreja aqui, que é meu amigo, pastor Domingos Jardim. Ele teve câncer, você lembra disso? A igreja toda orou por ele, e esse homem foi curado, porque esse é o princípio da massa. Vocês estão numa casa, eu quero reduzir isso e trazer isso dentro para a realidade doméstica de vocês. Se vocês forem um só, se vocês se juntarem, marido, esposa, vovô, vovó, filho, pai, vovô e neto, princípio da massa, temos uma só direção para ir. E por último,
Sabe o que acontece aqui? Uma trégua. Eles não podiam vencer, mas eles estavam juntos. Eles não podiam invadir, então eles juntaram todos os fogos num portão só. Escuta o que eu vou dizer. Aonde você estiver, seja qual for o problema que você precisa vencer, esse princípio é um princípio eterno. O princípio em que nós caminhamos juntos. A Igreja Batista de Bom Retiro pode ser uma igreja extraordinária nessa cidade, mas vai depender, sabe de quê? Da gente ficar junto. A sua família pode ser chamada, como diz Isaías 42, como família bendita do Senhor, mas vai depender do princípio da massa. O princípio da gente viver junto, não do reino dividido, mas de um povo unido, de um time unido, de uma família unida, de uma empresa unida. E por último, o princípio do objetivo. As operações são dirigidas para um único objetivo claramente definido. Quando todos os israelitas que haviam se escondido dos montes de Efraim ouviram que os filisteus bateram retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Objetivo. Quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Qual é o objetivo da sua vida? O que não dá destino para a gente saber para onde... A gente não sabe para onde está indo. Se nós não sabemos para onde nós estamos indo, a gente já está perdido na largada. Eu preciso entender. Eu sou professor a minha vida inteira. Eu dou aula desde que eu saí aspirante. Trabalhei como chefe de disciplina e depois como diretor de cátedra. Já dei aula para oficiais, para graduados, para juízes. O aluno, quando está sentado aí, ele precisa saber para onde está indo. Ele precisa ter uma direção. O que ele quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Se você na sua vida não tiver uma direção, se você não tiver um objetivo, você não vai vencer nunca. Nunca. E para que você tome um destino, você não pode ficar ouvindo todo mundo. Você sabe exatamente o que Deus chamou você para você fazer. Eu sei o que Deus me chamou para eu fazer. Eu não estou perdido. Eu sei para onde eu estou indo. Agora, se você confiar que aquela direção que o Senhor está dando para você não é direção de morte, mas é de vida eterna, não tem como errar. Pastor, meu destino é ser feliz no meu casamento. Então pega a sua esposa e coloca ela no topo de todas as prioridades. Você vai fazer ela feliz. Ah, pastor, eu quero resgatar o meu filho. Gente, eu tenho um amigo meu. Foi o homem que eu vi mais fértil na multiplicação de células. Eu nunca vi um homem como aquele, eu nunca vi. Em um ano a célula dele saiu de uma célula e multiplicou 16 vezes. Você acredita nisso? 16 vezes. Então multiplicou uma, multiplicou essa uma, ficaram duas, multiplicaram mais duas, ficaram 4, e essas 4 viraram 16 no ano. Gente, ele se dedicava àquilo, ele ligava para a liderança dele, ele supervisionava aquelas células. Aí no final, sabe o que aconteceu? Ele descobriu que o filho dele estava envolvido com droga. Princípio do objetivo. Ele largou tudo e foi cuidar da família dele. Eu não estou falando para você que você não deve trabalhar na igreja. Deve, você deve ser equilibrado. Você precisa ser equilibrado. Você não pode largar sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos céus não pode cuidar das coisas de Deus. Não tem como, não tem jeito. Porque você vai ser sempre exemplo para aqueles que vêm depois. Nós somos exemplos aos fiéis. O princípio do objetivo. Olha o que eu vou dizer para você. Eu quero ir para o céu. E eu quero apresentar vocês como uma igreja imaculada diante do Senhor. Eu tenho uma direção. Eu sei para onde estou levando vocês. Jacó e Esaú, eles saem no tapa a vida inteira, já estão brigando dentro do ventre da mãe. Quando eles se reencontram na Jordânia,
Eles se perdoam. E Esaú diz: vem comigo. Ele fala: não vou. Ele vem correndo, ele fala: não vou. Eu tenho uma direção, estou indo para a terra da promessa, estou indo para Canaã. E eu não vou correr porque eu não quero perder os meus. A gente não precisa ter pressa, mas a gente precisa caminhar numa mesma direção. Olha a pergunta que eu estou fazendo para você essa noite: para onde você está indo? O que você está fazendo com a sua vida? Nós só temos uma vida para ser vivida, uma vida só. Agora você pode escolher entre ser vítima e entre ser vencedor. O princípio da unidade de comando, o princípio da ofensiva, da surpresa, da massa, o princípio do objetivo, se você juntar tudo isso, é tão simples, é uma palavra tão simples, gente. Pega tudo isso e coloca em prática, um passo atrás do outro. É só botar um pé na frente do outro e vai caminhando. Não tem jeito de você errar. Não tem jeito de você não conquistar. Não tem jeito de você não ser vencedor. Vamos aprender com Jonatas. Vamos aprender a caminhar juntos. Seja ensinável. Não seja rebelde à visão. Caminhe junto com aquelas pessoas que querem seu bem. Maridos, preste atenção. A sua esposa é sua melhor amiga. Ouça ela. Agora, esposa, é o seu marido que vai tomar decisão. Não é você. É ele que vai tomar a decisão. Agora, você não vai deixar de tomar a decisão errada. Então você diz: amorzinho, você não acha que esse caminho aqui é um caminho ruim? Agora a gente precisa aprender a caminhar junto. A gente precisa aprender a ter um coração unido. A gente precisa aprender a confiar um no outro, mas caminhar um com o outro. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. E quero orar pela sua família. E quero orar pela sua vida também. Eu peço a Deus, eu me preparei para ministrar esse sermão para vocês aqui. Pedindo assim: Deus, eu quero, me dá simplicidade. Me dá simplicidade para que até aqueles que falam assim: pastor, eu estou chegando na igreja agora, posso entender. A sua vitória vai depender de uma obediência só. Vamos orar? Se Deus falou com você, eu quero fazer um apelo. E você precisa de uma vitória na sua vida, em qualquer área dela. Pega na mão da sua esposa, ou do seu filho, ou da sua família, e vem aqui à frente para a gente orar junto. Enquanto isso, o Ministério de Louvor se coloca em posição. Vem cá, vamos lutar, vamos aprender a vencer, gente. Esse não é um momento de timidez, esse é um momento de clamor diante do Senhor. De clamor. Não deixa a sua filha, vem aqui, vem para frente, Paulinho. Não deixa a sua família fora disso. Muito mais do que ficar de mão dada com a sua esposa. Se você tiver mais gente, pode abraçar assim sua família inteira. Abraça a sua família inteira aqui à frente. Vem cá. Dá para vocês virem um pouquinho mais para cá? Isso, muito obrigado. São muito gentis. Vem mais um pouquinho para cá, por favor. Vamos levantar um clamor. Você pode juntar a tua fé com a minha fé? Pode fazer isso? Você pode juntar aquilo que você espera com aquilo que eu espero? Todas as coisas, gente, são possíveis para aquele que crê. Não existe barreira, não existe uma muralha que não vai cair. Vocês viram ali Saladino mandando as pedras num objetivo só. Se a gente ficar junto, se nós andarmos juntos, não precisa correr, é só não desistir. Se você perseverar, você vai receber a coroa da vitória. É isso que está escrito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Alguém aqui essa noite que precisa fazer uma aliança com o Senhor? Alguém aqui essa noite quer fazer assim: eu quero fazer um pacto com Jesus, eu
eu quero hoje receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu não estou perguntando se você é evangélico, nem católico, nem exerce alguma função, se é presbítero, diácono, pastor. Eu não quero saber se você é batista. Você quer, diante do mundo espiritual, fazer uma aliança com o Senhor? Se você quer isso, eu quero dizer no mundo espiritual que eu pertenço ao Senhor Jesus. Só levante sua mão, só isso, eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Pai querido, nós aprendemos essa noite, a Tua palavra falou conosco desde a manhã, mas hoje o Senhor coroou esse domingo, Pai, com uma palavra de vitória para a Tua igreja. Os Teus filhos e todos eles, todos nós, experimentamos em algum grau, em algum nível, em algum tempo, em algum momento, lutas que nós precisamos vencer. Só o Senhor conhece o segredo do coração dos Teus filhos. Alguns estão lutando há anos com pecados que eles não conseguem vencer, Pai. Outros, há muito tempo, Pai, têm lutado para ter um casamento feliz ou uma família no Teu altar. Alguns estão com os filhos afastados, desviados, porque eles mesmos escandalizaram os filhos. Alguns, Pai, estão desviados porque os filhos são desobedientes. Mas hoje nós queremos colocar em prática esse princípio. Queremos orar como uma massa só, como um povo só unido, crendo que o Senhor vai lançar da parte do Teu Espírito Santo um convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos juntamos aqui, Pai, porque precisamos ser curados da nossa enfermidade. Nós nos reunimos aqui porque precisamos do Senhor, porque é o Senhor que nos dá vitória e nos dá a estratégia para a vitória. Nós queremos confessar, Pai, que muitas das nossas derrotas, elas vieram porque nós desobedecemos sistematicamente ao Senhor, e queremos pedir perdão essa noite. Queremos clamar aqui pelo sangue da cruz do Teu Filho Jesus. Queremos ser restaurados, Pai. Pai, que o coração dos Teus filhos culpados essa noite seja mudado por um coração novo, um coração cheio de paz, um coração aperdoado, um coração onde não há mais culpa. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos una no mesmo objetivo, na mesma direção, no mesmo clamor, no mesmo louvor, e que no final o Teu nome seja exaltado, e no final o Teu nome seja glorificado, no final o Teu nome seja engrandecido. Nós oramos assim, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você concorda comigo? Diz amém então. Amém. Olha para quem está do seu lado aí. Você não está abraçado com alguém? Olha para sua família, olha para os seus filhos, para a sua esposa, diz assim: vamos vencer juntos. Olha para o seu irmão agora, olha para quem não é da sua família, olha para o lado aí, fala assim: nós vamos vencer juntos, vamos vencer, vamos fazer isso. Se vocês caminharem juntos, se nós andarmos juntos, não tem como perder. Amém?